Sandra Margarete e Berg. Vamos ao quadro De Frente com Você. De frente com você. Também tem aqui Jússia, que é Jussi Clécia. Então, Jússia, desculpe que em 2 momentos eu cometi esse gafe e deixar você de fora, mas você está aqui com a bandeira levantando e meu nome. É brincadeira, Jússia. Mas, Fabrício, boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Marconi William. Boa noite aos trabalhadores que estão ouvindo o programa. A gente gostaria de dar uma boa notícia e um amar para a população de Alagoinhas. A boa notícia é para os trabalhadores da cidade, da iniciativa pública, da iniciativa privada, os servidores públicos, bancários, comerciários, é que o PSTU está de volta. O PSTU começou o ano de 2015 com força total na defesa dos interesses dos trabalhadores e pela conquista de outros mais direitos na frente. E a má notícia são para os grandes empresários da cidade, para as famílias tradicionais, para o governo de Paulo César, para os traidores da classe trabalhadora, o PT, e também para a direita. O retorno do PSTU significa que nós seremos uma oposição intransigente pela defesa dos interesses dos trabalhadores e da população em geral. E esse evento, Fabrício, que o PSTU, juntamente com o PSTU e o pessoal, não é isso? Que está fazendo o evento, desculpa, é do PSTU, que é nem PT, nem PSDB, que vocês estão marcados agora para março. Como é esse evento? Conta um pouco para a gente aí. Qual é a proposta? Sábado, eu vou aproveitar a oportunidade para fazer um convite a todos que estejam interessados. Sábado, às 14 horas, no Salão Verde da Prefeitura, a gente vai estar fazendo um debate com o seguinte tema: nem PT, nem a direita, por uma saída socialista do Brasil. Nós vivemos uma crise econômica, uma crise que, na verdade, tem suas origens desde a implementação do neoliberalismo no Brasil, que iniciou com Fernando Collor, que teve uma grande propagação e intensificação com o governo de Fernando Henrique Cardoso e que, infelizmente, o PT, através do governo Lula e do governo Dilma, mantiveram. Então, uma crise que atinge a todo mundo. Nós já estamos sentindo as suas consequências mais nefastas, né? Demissões em massa, tanto na GM, que foi revertida, na Volks foi revertida, e agora na GM, com a iniciativa de demissão de quase 800 trabalhadores. Nós estamos sentindo na pele o preço dessa crise através do aumento das tarifas de energia, a inflação, o preço dos alimentos. Está acontecendo diversas lutas no Brasil todo, como a greve do caminhoneiro e outras. Então, é uma crise que não foram os trabalhadores que construíram. É uma crise que o grande responsável são os empresários, os banqueiros, os grandes empresários, multinacionais, e através de seus dirigentes, seus gerentes políticos, que é o PT, a direita, o PSDB. Então, os trabalhadores têm que se organizar. A gente acredita que os trabalhadores têm que procurar uma saída socialista para a crise. Os trabalhadores têm que intensificar suas lutas, unificá-las através do fortalecimento das greves, das mobilizações. Diante disso posto, a gente aproveita a oportunidade para dizer que o PSTU não concorda com essa questão do impeachment de Dilma. Nós achamos que a direita não tem moral nenhuma para fazer essa manifestação, até porque a direita ela é tão corrupta quanto o PT. A corrupção não começou com o PT. Os escândalos de corrupção na época de Fernando Henrique foram vários, né? Compra de voto de parlamentares para aprovar a reeleição, teve a questão dos bancos. Então, essa pauta de impeachment é uma pauta que não interessa aos trabalhadores. O que os trabalhadores têm que fazer é se organizar, apostar na sua força, na sua luta e caminhar no sentido de uma greve geral. E não só para derrubar o governo, mas também para retirar, se possível, o Congresso Nacional e lutar por novas eleições. Então, a saída para os trabalhadores passa por fora tanto do PT como das reivindicações da direita. Então, nesse momento, o PSTU é contra e não participará dessa marcha que vai acontecer em março pedindo o impeachment de Dilma. Agora, você falava no início do programa da volta do PSTU aqui em Alagoinhas. Eu queria saber como é que está esse movimento aqui na cidade em relação à juventude. O PSTU sempre teve aí nas trincheiras,
discutindo essas questões, principalmente dos trabalhadores aqui da prefeitura, mas também de outros segmentos, como a Petrobras Olha só, o PSTU sempre foi um partido que, desde as suas origens, sempre esteve vinculado a todas as lutas sociais, tanto dos trabalhadores da iniciativa pública, privada, da juventude, dos setores oprimidos da sociedade, né, na luta contra o machismo, contra a homofobia, contra o racismo. Aqui, em Alagoinha, nós estamos criando algo novo, realmente novo, né, que é a Frente de Esquerda. Existe o novo na cidade. O novo não é Paulo César e qualquer outro candidato que ele escolha. O novo não é o PT, muito menos o deputado que já foi prefeito ou o vereador que quer ser prefeito. O novo, aqui em Alagoinhas, possui nome. É a Frente de Esquerda através do PSOL e do PSTU. A gente está se organizando, fortalecendo o partido, apoiando as diversas lutas. Isso é tanta verdade que nós, ontem e hoje, estivemos junto com a Associação dos Trabalhadores, dos Desempregados de Alagoinhas e com a comunidade de Buracica, e paramos a base de Buracica da Petrobras para reivindicar contra as demissões de pessoas daquela comunidade e pela reivindicação que as empresas que estão na área de Petrobras reservem uma determinada porcentagem das vagas para trabalhadores de Alagoinhas. E também contra a questão ambiental, porque a comunidade local alega que as empresas e a Petrobras não estão respeitando o meio ambiente daquela localidade. Então, pode falar. No município, o PSTU esteve presente também na panfletagem contra a destruição do calçadão. É um projeto absurdo. Se vocês pararem e observarem, o calçadão é o único espaço público da cidade, um dos poucos espaços que as pessoas andam sem se baterem uma nas outras, né? E o prefeito, de forma truculenta, não discutiu com a sociedade, só chamou um setor interessado, que é o setor empresarial, para beneficiar uma família dona da cidade. Na verdade, está se construindo um hotel ali no calçadão e querem transformar a maior parte daquilo ali no estacionamento. Ou seja, quer retirar o direito à cidade das pessoas. Nós do PSTU fizemos, junto com o PSOL, com a Frente de Esquerda, uma nota, um panfleto, e fizemos a panfletagem. Estamos organizando a população. A gente vai fazer um grande chamado para que as pessoas façam uma grande manifestação na cidade para impedir a destruição de um espaço público. Queria conversar um pouco com o Berg aqui, Berg falar um pouco também do PSTU, da sua entrada. Há quanto tempo você milita aí no PSTU, Berg? Boa noite, ouvintes, né? Boa noite, Marco Júnior, boa noite. Eu estou no PSTU desde o processo das grandes manifestações de junho, né? Acho que naquele momento ali, muitos jovens, né, muitos trabalhadores que foram movidos àquelas manifestações, começaram a se pensar mais um pouco sobre política, né? E entender um pouco, melhorar um pouco essa questão e avançar cada vez mais, né? Mas, claro que eu já era militante anteriormente, né? Eu só não era militante de nenhum partido, eu era militante de movimento secundarista. Mas em 2013 eu vi a necessidade de entrar em um partido. Já conheci o PSTU, sim, já conheci a luta do PSTU na cidade, né? Já conheci a luta do PSTU no Brasil, principalmente na cidade, com figuras como a Diana Sacramento, Salles, né? O próprio Fabrício, a Sandra. Já conheci o histórico do PSTU na cidade, e aí eu tenho uma grande simpatia pelo partido. E aí foi o momento de entrar, o momento das revoltas de junho, na jornada de junho, foi ali eu percebi que era necessário entrar no partido, né? Que tem uma perspectiva de mudança, uma mudança mais radical para o país. O que é que te incomoda hoje com essas, quando você ouve aí, no caso a gente aqui noticiou há pouco tempo, caminhoneiros interditando rodovias por conta, querendo que baixe o combustível e também aumente o frete. Você vê a questão da inflação subindo, a posição econômica, inflação subindo, salário não sendo corrigido, demissões em massa em relação ao estaleiro aqui na Bahia, para ser mais próximo a gente, aqui em Maragogipe, como também nas montadoras ali no ABC. Como é que você, jovem, não sei nem pouco tempo, como é que você percebe esse movimento? Isso aí é a clara resposta, né, da classe trabalhadora diante da lógica do capital, né? E eu acho que o mais interessante é isso, como os próprios trabalhadores. O mais engraçado é que durante o ano passado, né, até esse ano mesmo, a forma como os trabalhadores estão rompendo até com os próprios sindicatos pelegos, né? Isso é uma coisa mais inacreditável, como o caso do Rio de Janeiro, né? O caso aqui também com os rodoviários na Bahia. A própria base foi de contra a proposta do sindicato e rompeu e foi para a luta, né? Então você percebe uma mudança
muito interessante, né, numa perspectiva política de esquerda, quando a gente se trata da classe trabalhadora, e por conta dessas contradições que o capitalismo dispõe. Né. Inflação, aumento do alimento, isso está se refletindo cada vez mais. Água e luz, né, que é uma coisa que a crise hídrica é um tema, né, abordado principalmente na região sudeste. Isso cada vez mais se refletindo. E sabendo que é um problema, não é um problema apenas, vamos dizer assim, como eles estão alegando, um problema climático, ambiental, mas sim também um problema político. Né? Então, percebe-se, o mais interessante mesmo são as respostas. De 2013 para cá, as manifestações crescendo por parte da juventude, né? Principalmente com a questão das tarifas. Teve mobilização esse ano, isso é o mais positivo. Aqui em Alagoinhas também, por sinal, teve mobilização, né? Eu participei também da mobilização aqui, com essa revolta do Buzu de Alagoinhas. Isso que eu ia puxar para você, já que você participou ano passado sobre essa manifestação que começou em São Paulo, mas aqui em Alagoinhas também teve essa manifestação. E agora, recentemente, com o aumento, o que foi que deu? O que é que já tem alguma coisa programada? Ou vai ficar nisso aí, do jeito que está o movimento, em relação ao aumento de passagem? Na verdade, nós continuamos, quando teve o aumento, teve as manifestações, as paralisações, dialogamos com o prefeito, participamos das reuniões no Conselho para discutir a questão do transporte. Entramos em uma ação também, né, a gente fez uma documentação para entrar em ação. O problema é que isso é todo um processo, né, uma demora, vamos dizer assim, complicada de lidar com isso. E aí a gente foi na Câmara, a gente discutiu isso, né, a gente entrou em contato também, a gente fez reuniões com o empresariado, mas ainda foi vamos dizer assim, foi uma luta e uma resistência tremenda por parte dessa situação. O que nós também queremos alegar, né, principalmente a juventude, né, principalmente a juventude do PSTU, a gente adentrar o Conselho de Transporte, né, ter mais clareza, mais transparência a respeito disso, discutir com mais profundidade a respeito disso. Né, isso é o que eu sempre pauto, isso, principalmente dentro do movimento estudantil da cidade, e também até dentro do Conselho de Transporte, e ver o que é que nós podemos fazer, principalmente se analisarmos pela juventude. Né, lá na UNEB mesmo, sou estudante da UNEB, lá na UNEB a gente já está se discutindo, já está tendo uma organização para se pensar com os universitários e com os secundaristas, diminuir essa passagem, ou então trabalhar com a via transbordo, ou então, eu esqueci o nome do sistema. O governador Alckmin, que é um governador do PSDB, assinou há pouco tempo o passe livre, né? E por que não se voltar essa luta aí dos estudantes? A passe livre é uma coisa importantíssima, né? Importantíssima. É uma pauta que nós estamos, vamos dizer assim, reivindicando há muito tempo. Mas também não é de uma hora para outra, isso é um processo de luta muito intenso. Mas essa é a nossa bandeira, é o passe livre. A nossa bandeira é essa. Sandra, eu queria que você falasse um pouco, você qual é a visão aí do PSTU em relação a essas atitudes aí? Agora, recentemente, a prefeitura, vou dizer, o prefeito baixou uma norma que, tirando a insalubridade dos funcionários aí, dos servidores da prefeitura. Como é que você vê, assim, você dentro do partido, como é que o PSTU sente isso? O que é que pode ser feito aí? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos aqui no estúdio. Uma boa noite especial aos trabalhadores municipais aí, a meus companheiros aí das terceirizadas do município também, que são trabalhadores que sofrem, né, com essa ação nociva do capitalismo. Aqui, Marcelo, a título de reflexão, a gente precisa analisar o seguinte. Nós tivemos o governo passado, que foi um governo do PT, e nós, analisando o histórico, a gente vê que foi um governo de ataque direto ao trabalhador. Os motoristas que são funcionários públicos sofreram com o governo do PT. Hoje, o governo do PDT, o governo Paulo César aí, traz novamente o ataque à classe trabalhadora. Então, isso deixa claro que há necessidade da classe trabalhadora se organizar, porque nós não podemos permitir que o governo, de forma totalmente arbitrária, de forma unilateral, de uma forma totalmente perversa, retire direito do trabalhador em nome de uma contenção de gasto por conta da crise. Ora, não fomos nós trabalhadores que causamos a crise, não somos nós que vamos pagar essa conta. Isso tem que deixar bem claro. O PSTU é totalmente contrário a essas medidas. São medidas que merecem repúdio da classe trabalhadora como um todo. Você mesmo viu, noticiar aqui, meio-dia, uma medida de que insalubridade, o direito do trabalhador é retirado.
No mínimo, precisaria se ter uma análise. Se retira dessa forma por quê? Para conter gastos? Foram os trabalhadores que gastaram? Por que a gente tem que ficar só com a conta? Porque na hora do bônus, não chama o trabalhador para discutir. Quer que o trabalhador apenas pague a conta? Então, nós do PSTU somos terminantemente contra o ataque a nível nacional, que a gente fazendo análise de conjuntura aí, a gente vê que o ataque do governo Dilma direto ao trabalhador, aumentando a questão do seguro-desemprego, que você vê como está aí, a questão do PIS, toda essa questão aí de conjuntura nacional, é o governo do PT. Mas nós percebemos também que nas cidades, governo que não é do PT tem a mesma prática. Então, o trabalhador, nas próximas eleições, ele vai ter uma alternativa. Tem a frente de esquerda que está aí, com o PSTU, com o PSOL, a gente está dialogando com o PCB também, para ver se vem para essa frente, e é uma frente que dá uma alternativa ao trabalhador, uma alternativa socialista, uma alternativa de combate ao capital. A gente precisa pensar que o trabalhador, a cada dia que passa, sofre, seja nós servidores públicos, ou seja os terceirizados. Aqui no histórico do município, a gente vê que no governo do PT, teve a empresa Lacev que deu calote ao trabalhador. Nesse governo Paulo César, nós já tivemos aí a Macro Ecolimp e tivemos a Fácil. Então, assim, o ataque ao trabalhador é constante. E nós do PSTU, constantemente, estamos contra isso. Não aceitamos esse ataque ao trabalhador. Nós entendemos que a classe trabalhadora tem uma opção. E essa opção é a frente de esquerda. Ô Fabrício, essa frente de esquerda, quais os próximos encaminhamentos? E você, além desse encontro no sábado, quais outras atividades que vocês pretendem fazer? Olha só, a frente de esquerda ela é composta por dois partidos e a gente está discutindo a inclusão do PCB. E cada partido também tem sua autonomia. Por exemplo, o PSOL lançou a candidatura de Raimundo Barreto como pré-candidato do partido e que até em junho ele vai oferecer essa candidatura à frente de esquerda. O PSTU também estará discutindo a possibilidade de ter uma pré-candidatura ou não. O importante para a gente é que a gente tenha um programa, independente de quem vai ser o candidato. Tem um programa de esquerda, um programa que acabe revertendo essa lógica, essa união promíscua entre o público e o privado. A gente está defendendo que a frente de esquerda não receba dinheiro de empresários da cidade, das grandes famílias tradicionais. Frente disso, a gente vai fazer uma série de seminários para discutir o programa dessa frente de esquerda, sobre saúde, sobre educação, sobre transporte público, né? Por exemplo, em relação ao transporte público, a questão do trânsito, no mundo todo, as grandes cidades da Europa, estão discutindo projetos que até 2020 retirem os carros das ruas, estão investindo em transporte público de qualidade. Aqui você não tem isso. Aqui, Paulo César vai no sentido contrário, que é abrir mais ruas e mais ruas para os carros, e deixa o direito das cidades para que as pessoas andem livremente negado. Nesse sentido, o PSTU defende a criação de uma empresa pública, por exemplo, de transporte coletivo. O PSTU é contra as terceirizações. No governo da frente de esquerda, certamente isso vai ser um ponto que a gente vai defender, né? Que, por exemplo, os trabalhadores da limpeza pública sejam contratados diretamente pela prefeitura, e não que haja a intermediação de empresários, geralmente ligados ao prefeito, amigos deles, que fazem com que eles fiquem com a maior parte dos recursos e acabem dando calote aos trabalhadores. Marcelo, só para poder, a gente está aqui dialogando com o trabalhador, e o que mais nos surpreende é assim, a hipocrisia por parte do governo. A presidenta Dilma, ela colocou no seu discurso de posse a questão da pátria educadora. E a gente vê aí que os cortes maiores vêm prejudicar a educação. Ou seja, mais de 7 bilhões na educação. E a presidenta coloca como pátria educadora. Aqui no município de Alagoinhas, há já uma conversa de que talvez não haja possibilidade de se pagar o piso. Então, a gente precisa estar atento a isso. Os governos, seja ele de direita, aí como está aí, o PT, o ataque à classe trabalhadora vem ferrenho. E o que a gente precisa dizer ao trabalhador é o seguinte: precisamos estar atentos a isso, precisamos nos organizar para reagir. A exploração do trabalhador é muito grande. Ô, Fabrício, como última pergunta, que já são 19 horas, a gente tem que ir por causa do Brasil. Você falou aí que o PSTU é contra o impeachment. Eu queria que vocês, muito breve, o porquê o PSTU é contra o impeachment de Dilma? Porque, nesse exato momento, essa proposta não é uma proposta que acabe interessando a classe trabalhadora.
Quem está por trás dessa proposta é a mesma direita corrupta. São as viúvas da ditadura militar, a extrema-direita fascista. Que moral tem o PSDB, o DEM ou qualquer setor ligados a ele para exigir o impeachment de Dilma? Essa proposta tem que ser uma proposta da classe trabalhadora, das suas organizações. É por isso que o PSTU defende não o impeachment, mas sim a construção de uma greve geral, para varrer de vez esses corruptos, tanto do governo como do Congresso. Que adianta tirar Dilma para o vice assumir? Vai se confiar num Congresso tão reacionário, tão conservador? É por isso que o PSTU, nesse exato momento, é contra essa proposta e não participará dessas manifestações em massa. Roberto, rapidinho. Um comentário rapidinho aqui sobre a associação, né? Eu sou vice-presidente da Associação dos Trabalhadores e Desempregados aqui de Alagoinhas e a gente teve uma luta hoje, a gente já comentou, e para falar de que essa paralisação foi uma luta em conjunta com a associação daqui de Alagoinhas, né? A Associação dos Trabalhadores e Desempregados aqui de Alagoinhas, junto com a associação lá de Buracica e a ação Buracica em Ação também, né? Que é da comunidade. E foi uma luta em conjunto com o pessoal de Alagoinhas e com o de Buracica. Teve a paralisação ontem e hoje, né? Hoje dialogamos com um gerente lá da Petrobras para saber sobre a atual situação lá, né? Da região petrolífera e da questão das empresas, o porquê das demissões, né? E também o positivo dessa luta foi que vai ter uma resposta para isso, né? A questão da empregabilidade. A maior luta das associações, principalmente da de Buracica, daqui de Alagoinhas e também da região, essas associações têm como objetivo a empregabilidade na cidade. E o PSTU está na luta, em solidariedade a essa paralisação lá em Buracica, para todo o campo. E nós vamos continuar na luta, né? A gente só vai parar quando conquistarmos o nosso emprego lá nessa região. Valeu? Obrigado. Marcelo, e só para concluir, reforçar o convite que sábado agora, dia 28, de 14 horas, no Salão Verde da Prefeitura Municipal, um debate com a nossa ex-candidata ao governo estadual, Renata Malê. Então, o convite a todo trabalhador para que esteja lá presente. Olá, Fabrício, rapidinho. Para finalizar, eu gostaria de dizer o porquê o PSTU existe e porquê o PSTU luta. Num estudo divulgado em 19/1, o nome Riqueza, Ter Tudo e Querer Mais, da ONG britânica Orphan Internacional, constatou que 80 pessoas mais ricas do mundo possuem uma riqueza equivalente à metade da população mundial, ou seja, 3,5 bilhões de seres humanos. De 2010 a 2014, esse pequeno grupo aumentou sua riqueza em 600 bilhões. Desde o início da crise econômica de 2008, mais de 30 milhões de trabalhadores perderam seu emprego, totalizando quase 200 milhões de desempregados no mundo. E você tem que somar isso o fato de que 1 bilhão de pessoas vivem em torno com 1,5 dólares por dia. Então, esse é um dos principais motivos que o PSTU existe, o PSTU luta. Então, muito obrigado, Fabrício, a Sandra e a Berg e a Jusce pela vinda ao programa, para a gente poder discutir um pouquinho sobre o PSTU. Marconi, vamos lá, são 19 horas e 4 minutos.